Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando. Bom, meus irmãos, o capítulo de hoje é o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Isso é para nós a vida futura. Então, vamos começar a ler um trechinho, mas antes eu gostaria de pedir que Deus os abençoe, vocês, a sua família. Ampare e sustente, assim como a minha, que Deus nos abençoe todos sempre, para sempre, tá? Dando-lhe força, paciência, força física, força mental, força espiritual, para que você possa ter o equilíbrio necessário para você conseguir fazer todas as coisas. Que Jesus te abençoe. Então, capítulo, meus irmãos, né, nós vamos ler a vida futura, a realeza de Jesus. Desculpa, eu acho que comecei errado, né? Fui lá nas leituras. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente haverá combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhes respondeu: Tu o dizes, sou rei, não nasci e não vim a esse mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. São João, capítulo 23, versículo 33, 36 e 37. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter, como devendo constituir objeto das maiores preocupações dos homens na terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não o compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como um eixo do ensino de Cristo, pela qual foi colocado um dos primeiros lugares à frente desta obra, é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Bom, meus irmãos, por essa leitura, a gente percebe que Jesus fala claramente, né, para nós não nos preocupar mais do que o necessário com o nosso mundo, e sim com a nossa vida presente. Ele fala para nós, meus irmãos, e deixa bem claro, né, que ele não é desse mundo e que aquilo que ele veio trazer também não é, né? Então, aquela boa nova que ele estaria trazendo seria do reino do Pai, né? E ele deixa bem claro, meus irmãos, que a sua estadia, aquilo que ele fez durante a sua vida física, ou pelo menos o quanto, né, o tempo que ele pregava, foi trazer para nós
não uma religião, mas uma condição. Que condição seria essa, meus irmãos? Essa condição seria moral, né? Então, que aqueles que tivesse e quisesse buscar a conhecer, a entender, a vivenciar esta vida, teria que se renunciar a muitas coisas na Terra, né? E porque pensam, né? O mundo de Jesus não é aqui. Ele é rei, mas ele é rei das coisas boas que veio trazer para nós, né? No reino do nosso Pai não existe rei, não existe príncipe, não existe nenhuma hierarquia nesse sentido, porque todas as pessoas aprenderão a se respeitar, porque toda a sua condição moral os leva a isso, né? Ao respeito, ao amor. E o amor, ele sempre abriga, ele sempre ampara, ele sempre protege, ele sempre faz aquilo que está no seu alcance uns pelos outros. Então, ele vai mostrar para nós, meus irmãos, um mundo diferente. Não teria príncipe nem rei, a não ser somente o pai e os filhos, né? Que seria nosso pai criador e seus filhos. Seus filhos não teria que herdar nada mais do que as boas obras de que veio trazer o seu filho Jesus. E essas boas novas que Jesus veio obrar para nós, né? Trabalhar em nós, né? Seria o reino de seu Pai, né? Então, essa leitura, ela vem claramente mostrar para nós, meus irmãos, que o valor que nós temos que dar aos bens materiais seria somente aqueles da qual nós temos necessidades, que não era para a gente se preocupar com isso, né? Porque tudo ia ficar, tudo vai ficar. Nós não vamos levar nada disso para onde nós vamos. A joia, os carrões, as mansões, tudo vão ficar para trás e vão ficar corroendo, né? Com o tempo, vão acabar virando tudo pó. Então, meus caros irmãos, não temos a necessidade de brigar por uma coisa que nós não temos posse, né? A nossa condição de rico ou pobre, de ter mais condições financeiras ou não, seria muitas vezes testes para nós, para ver o que nós seríamos capazes de usar para aquilo que for necessário, para o crescimento, para a sua própria evolução e das pessoas que estão próximas. Então, nesse sentido, meus caros irmãos, nós percebemos ali claramente, meus irmãos, eu vou ter que atender, porque não tem ninguém aqui para atender, senão vai ficar chamando, tá? Vocês me dão licença, me perdoem, por favor. Alô? Ai, meus irmãos, desculpa, né, mais uma vez, mas foi só para me tirar daqui, né? Se eu não tivesse ido atender, ia demorar, ia ficar chamando toda a vida. E eu esqueci de pôr ele aqui perto de mim, porque quando ele está perto de mim, eu já desligo no primeiro pique, né? Porque não tem necessidade de ouvir, né? De atender o telefone, não. Era só para não atrapalhar a gente. Então, meus irmãos, Jesus deixa claramente aqui que nós devemos preocupar,
né? O que nós estávamos dizendo? Não, não era isso não, a gente já tinha dito isso. O que nós estávamos dizendo é que... Vocês lembram que tinha uma frase que é mais fácil um camelo entrar pelo cabo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa dificuldade tanto é para as pessoas financeiramente ricas e as pessoas financeiramente pobres. Porque cada um de nós, ambos, levamos uma oportunidade de crescimento, de elevação nessa área, né? Nenhuma nem outra nos faz, assim, menos importante para Deus do que a nossa ação, né? O que vai fazer valer para Deus é a nossa ação diante daquele dinheiro que nós estamos sendo emprestado, né? Quando ele não é tirado de ninguém, quando ele é ganho com as nossas próprias forças, ou nos é emprestado por Deus por algum tempo, porque o tempo só, né, é muito escasso, ninguém pode garantir que essa fortuna vai continuar nas mãos de uma pessoa ou não, né? Muita gente que não sabe trabalhar com o dinheiro e acaba falindo. E depois põe a culpa em Deus, né? Que foi Deus que foi culpado de tudo. Mas não, ele só te empresta e vai te pedir contas dele. O que você fez com aquela riqueza que eu te entreguei, te pus nas suas mãos? Né? Assim como vai perguntar pelo seu filho, porque o seu filho também é uma riqueza, é uma, para Deus é muito mais que isso, é um tesouro, porque esse tesouro que ele está entregando nas nossas mãos é para ser trabalhado de acordo com a nossa disposição em querer melhorar, em querer ajudar aquele espírito a vir a melhorar. Então, a riqueza, muitas vezes, meus irmãos, nas nossas mãos, acaba sendo um objeto da nossa decaída, né? Por quê? Porque se Deus nos deu aquele empréstimo para que a gente pudesse trabalhar com ele, tipo tem aquela parábola, né, meus irmãos, dos talentos, né? Deus coloca a gente aqui na terra, mas entrega para nós de acordo com as nossas condições de trabalhar um talento, né? Um ganha 2, outro ganha 3, outro ganha 4, outro ganha 5. Aquele que trabalhou melhor, né? Acaba ficando com os 10 talentos por mérito, porque conseguiu fazer aquilo que Deus esperava dele. Então, é esse tesouro que está nas nossas mãos, meus irmãos, né? É essa condição que Deus nos entrega, nos mostra, para que a gente pudesse trabalhar. É isso, a nossa vida futura depende disso, depende daquilo que fizemos da nossa vida, né? Da vida presente que nós temos, essa vida aqui agora. Não vai contar da nossa vida passada, né? Porque, apesar de eu ser espírita, kardecista, ele não vai contar essa vida com a vida passada, não. Ele vai te contar dessa oportunidade que ele te deu agora. Ele vai te pedir contas dessa. E assim, vocês já viram, gente, muitas pessoas falarem do remorso, né? Olha aí, o remorso é quando a gente cai em si e percebe que não fez nada daquilo que foi necessário. Então, quando a gente perde aquela grande fortuna, a gente reclama, a gente fica lá, Deus tirou-me, né, uma oportunidade de crescer, fulano de tal não me ajudou quando eu mais precisei. Não é o fulano de tal que teria que nos ajudar a fazer nada, não, meus irmãos. Aquela fortuna, quando ela está nas suas mãos, não vai perguntar para o fulano de tal se ele te emprestou, se ele te garantiu alguma coisa ou não.
antes ou depois daquilo, não. Vai te perguntar pela fortuna que te colocou nas mãos desde a sua criação até o momento em que você nascesse. Quer dizer, a criação já lhe foi pedida contas. Te deu, só que Deus lhe deu uma nova oportunidade de estar aqui agora, nessa vida atual, para que você pudesse fazer uma boa escolha e trabalhar essa escolha, né? Porque se você bancar aquele, como é que chama? Se você bancar aquele servidor preguiçoso e esconder o talento no buraco, e depois, quando o seu senhor chegar e vai lá, porque sabia que ele era bravo e que ele colhia onde não plantou e que não sei mais que, todas essas desculpas esfarrapadas que nós costumamos fazer e que Deus conhece todas. Desculpa, meus irmãos, eu não estou querendo ser injusta de jeito nenhum e nem querendo. É só para chamar mesmo a atenção. Quem sou eu para isso? Né? É o comentário do dia, né? É o comentário do Evangelho para nós, para que a gente procura buscar. Eu não sou ninguém para chamar atenção, muito pelo contrário. Eu agradeço muito a Deus essa oportunidade de poder estar aqui aprendendo junto com vocês, passando para vocês a boa nova de Jesus, que já não é tão boa assim, porque já tem mais de 2023 anos, né? Aliás, vai completar 2023 anos em dezembro, né? Então, meus caros irmãos, é isso, né? O reino de Deus, o reino de Jesus, não é o reino aqui da terra, e sim o reino de Deus. O reino de Deus, lá ele e outros irmãos, né, que tenham mesmo assim, não vamos dizer hierarquia, porque a gente não sabe como é chamado lá, né? Mas os seus irmãos, eles não se acham mais e melhor, mais poderosos que ninguém, não. A hierarquia deles é medida pelo respeito que se dá, né? Que a gente sente esse respeito. Então, a gente tem respeito. Por exemplo, o pai que trabalha a educação do seu filho desde pequeno, lhe mostrando pontos falsos, os pontos verdadeiros, lhe ensinando um bom caminho, lhe ensinando o que Deus espera daquele pai, daquela mãe. Esses filhos, eles não vão ter necessidade de judiar dos seus filhos fisicamente, porque terá o respeito dos filhos. O respeito aí se encaixa numa parte. Quando esses filhos crescem e começam a lembrar a sua caminhada, a caminhada dos seus pais, eles começam a olhar diferente para esses pais, como? Com mais respeito ainda. Esses pais, quando estão velhinhos, idosos, esse respeito de seus filhos ainda aumenta muito e muito mais. O respeito, meus irmãos, a esses pais idosos que trabalhou tanto, que ajudou tanto na educação, que deu tanto, né, dos ensinamentos de Deus para eles, aproveitando a oportunidade das experiências que vivemos no nosso dia a dia, né? E coloca ali uma oportunidade de estar colocando os ensinamentos de Deus e colocando explicações para que seus filhos compreendam a situação
Nossa, meus irmãos, olha, é respeito para levar para a vida futura. Por quê, meus irmãos? Porque é o respeito verdadeiro, o respeito da qual Deus espera de nós. Amor, que amor também é respeito. Quando bem traduzido, bem trabalhado em todos nós, nada mais chega do que o amor, né? Ao amor. E tudo que é trabalhado na nossa condição de seres imperfeitos, mas é trabalhado para o bem, são heranças nossas que vai ficando de Jesus para nós e que nós vamos colocando em prática, meus irmãos. Não é assim que a gente tem que pegar o dinheiro que temos, né? Ou porque nascemos numa vida melhor, ou porque temos desde que ganhei essa fortuna com minhas próprias forças, com meu próprio trabalho, pelejando. Pode saber que, meus irmãos, quando isso foi possível, foi porque eram dois, era pai e mãe. Um ficava para trás para cuidar das filhas da casa, certo? Para que o outro pudesse ganhar e conseguir essas condições, né? Porque o homem que ganha muito dinheiro, ele não tem muito tempo para sua família, não. Ele tem que ter uma esposa, ele tem que ter uma companheira assídua, de muito amor, de muito respeito, para que ela possa conseguir fazer sozinho o que deveria fazer os dois. Porque os filhos, meus irmãos, é uma responsabilidade dos dois. É um empréstimo que Deus coloca na nossa vida, na nossa mão, mas um empréstimo para os dois vão prestar conta. Então, não adianta eu viver uma vida muito regrada, muito cheia disso, daquilo, e não ter tempo para minha família, né? Eu tenho que ter tempo para minha família. Vai me ser perguntado o que eu fiz com o tempo que eu precisava estar com eles. Se eu falar, não, mas eu estava ganhando dinheiro, porque o Senhor é tão rigoroso que o Senhor vai me pedir contas dele. Não. Não é isso. Deus lhe empresta de acordo com as condições que você vai ter enquanto estiver fazendo um bom emprego de tudo que ele lhe deu. E a fortuna, muitas vezes, não é o dinheiro. A fortuna é a nossa família, meus irmãos. A fortuna é a educação, o amparo, a proteção, o cuidado, o amor, porque amanhã vai nos ser prestada contas aqui mesmo onde nós estamos. Por quê? Porque nós vamos envelhecendo, vamos ficando idosos e muitas vezes não vamos desencarnar antes, né, de prestar essa conta, né? E essa conta seria eu me tornar novamente filho dos meus filhos. E aí vamos ver como é que vamos ser tratados. Seremos tratados de acordo com as condições que nós passamos para os nossos filhos, né? Aí, meus irmãos, nós vamos ir lá no ponto de tirar o outro fiozinho solto. O outro fiozinho solto é aquele onde a gente percebe que faz tudo pelos nossos filhos e parece que nós não temos, assim, resultado algum. Ou dá uma sensação de uma perda, sensação de nunca ter conseguido nada e ter trabalhado muito por nada. Trabalhou sim, e não foi por nada, não, foi por tudo, pelo seu maior tesouro que lhe foi entregue em suas mãos. Só que, meus irmãos, esse tesouro que lhe foi entregue nas mãos, esse tesouro tinha
Deus lhe colocou ele nas mãos porque sabia que você saberia sofrer para dar o exemplo a esses filhos. Porque sabia que você ia dedicar todo amor, a todas as condições que foram colocadas na sua posição para que você conseguisse fazer com que esse filho voltasse para um caminho do bem, o caminho reto, né? Só que esses filhos, eles já vêm com problemas de vidas anteriores e que não consertaram, não melhoraram, né? Então, você pediu ao Pai que lhe desse a oportunidade de ajudar, mas não garantia de êxito, mas de ajudar. E essa ajuda, meus caros irmãozinhos e irmãzinhas, que você que chora todos os dias por causa dos seus filhos, aqueles talvez que vai para o caminho do vício, né? E você vê que foi um trabalho assim perdido, assim dentro de você, você fica com aquele buraco enorme, aquele vazio enorme, achando que perdeu todas as suas oportunidades. Muitas vezes Deus dá àquele filho uma condição para que ele consiga voltar para trás e seguir o caminho reto novamente. Mas se esse filho, por uma causa, não conseguiu, não se preocupe, meus irmãos, essa semente do bem, do caminho reto que você entregou a ele ou a ela, esse caminho, ele não está perdido, não. Ele não está perdido de maneira alguma. Ele está simplesmente em trabalho de germinação. São espíritos endurecidos, né, no mal, no erro, e que veio para poder, junto de uma pessoa de bom caráter, boa, de bom coração, bom pai, boa mãe, para poder ajudá-los a retornar esse caminho do bem, ao caminho reto, ao caminho de Deus. Esse caminho que Jesus veio nos ensinar. Nós não estamos todo mundo pronto, não. Nós não nascemos todo mundo pronto, não. Olha, Deus está nos preparando para o mundo futuro, um mundo de regeneração. É onde vai as almas que afins, né? Aquelas que melhorou, aquelas que buscam ajuda para melhorar, estão tendo êxito, né? Mas quando terminar essa condição nossa, né? Diz que vai lá, dizem quando era mais jovem, quando eu fui para o centro a primeira vez, diz que era lá para 2036, mas eu acho, não sei se chega lá não, ou se chega, mas se nós vamos pedir, esperar, vai precisar mais de tempo. É porque os espíritos que foram trazidos para a Terra, meus irmãos, lembra? Deus não é desse mundo. A Terra é só um lugar de passagem, é uma escola. Né? Muitos tomam bomba, muitos passa regular, né? Ali com um mínimo de pontos. Outros já ficam com 8, outros já 9, outros já passam com 10 em todos os exames, porque já cresceram e já evoluíram. Mas o que nós queremos dizer, meus irmãos, que ainda é uma terra de preparação. As pessoas que aqui estão aqui para buscar crescimento, melhoras, entenderam? E a partir dessa melhora, nós vamos recebendo cada vez mais alimento ali, nessas condições, para que a gente consiga chegar até o fim do exame, né? E até o fim nós vamos ganhando, conseguindo provisões para isso. E as provisões, né, é tudo de acordo com a nossa necessidade, né? Porque se nós formos para o lado do merecimento, meus irmãos,
é um pouco complicado, porque somos espíritos imperfeitos demais, espíritos que muitas vezes já ficamos lá atrás, já matamos, já roubamos, já fizemos tudo de ruim. Então, hoje, isso, nós já não nascemos bons filhos, não, muito difícil isso. A gente nasce com aquela certeza que temos que estar aqui buscando melhoras, mas olha, aqueles pais e mães, eu não tô querendo jogar água fria em ninguém, não, meus caros irmãozinhos, não é nada disso, não. Mas é para que você saiba que com a vida que você colocou na Terra, nessa vida, ela é um empréstimo de Deus, é um talento que está te colocando ali nas suas mãos, para que você o leve para o bom caminho. Se caso isso não acontecer, não tem importância, meus irmãos. Enxugue essas lágrimas, minha irmãzinha querida, meu irmãozinho. Eu sei que vocês choram muito por conta disso, né? A gente começou a falar dos filhos que vão para o lado da droga, né? Pelos vícios. De qualquer maneira, são vícios, outros vícios que a gente, né, não precisa estar falando, porque não tem necessidade, são vícios que todos nós carregamos, uns mais, outros menos, uns já livramos desses vícios e outros não, outros ainda vão receber esses vícios como espécie de um teste para ver se já melhorou ou não, para poder a gente, porque nós estamos num caminho, né, numa escola, né? Nós chegamos a um lugar aonde nós vamos fazer a nossa tese, o nosso melhoramento, nós vamos, que é a escola Terra, né? Então, meus irmãos, nós vamos, diante de tudo isso, buscar uma vida melhor. Esqueça você que sonha com um filho que vai ser doutor, médico, dentista, advogado, sei lá mais o que, e outras posições profissionais. Porque muitas vezes a gente pensa uma coisa para os nossos filhos e eles escolhem outras, né? Culpa nossa. Se você der o bom exemplo, não, né? Se você der maus exemplos, claro que com certeza alguma coisa vai respingar neles. Não é uma coisa assim. A gente que vê, né? A gente mesmo vê a nossa vida, né? E a gente sabe que nada é feito assim, por acaso. Tudo tem uma razão de ser, né? Nada acontece também sem que Deus permita, né? Ou seja, uma folha não cai de uma árvore se não for necessário. Então, meus irmãos, Deus sabe disso e Deus entrega essas condições para nós aqui na Terra para que a gente busque ajudar. Se o seu filho conseguiu essas posições na Terra, ensina amor também, ensina educação, cuidados, os ensinamentos morais, né? Que é a honestidade, que é... Porque às vezes aquilo que a gente pensa que não é crime aos olhos do homem, aos olhos de Deus é, meus irmãos. E às vezes uma coisinha que a gente não considera grave, mas que é muito grave no reino de Deus. Então, vamos preocupar com isso, né? Nós não vamos ser julgados por enquanto nós estamos tendo oportunidades, né? Então, daqui a pouco Deus vai colocar, né, na balança para poder ver tudo aquilo que nós estamos entregando, se é realmente tudo aquilo que Ele te deu, se está sendo trabalhado, se você ganhou com juros e correções monetárias em cima daquele empréstimo, com honestidade, com amor, com posicionamento, né? Porque
tudo na vida tem que ter posicionamento. Se nós não tivermos esse posicionamento, não dá certo. Temos que ter esse posicionamento, meus irmãos. Eu penso que para mim, né, pelo que eu já estudei, o pouco que eu estudei, que é muito pouco, mas o que eu já entendi nisso tudo, que posicionamento é disciplina, né? É disciplina. Vamos buscar a ter disciplina para tudo que fazemos, hora, dia, tempo. Temos que precisar disso, porque senão nós ficamos desorientados, né? Nós fazemos e outra coisa. Aquelas pessoas, aqueles irmãos no plano espiritual que vai te amparar, que vai te sustentar naquele momento, naquela tarefa, se ela tem hora e data marcada, tempo marcado certo, eles estarão lá te esperando. Deu naquele dia, naquela hora, eles vão estar lá te esperando para te ajudar a fortalecer, te dar força, te dar energia, te inspirar nas melhores coisas que a gente puder, né, e tiver que passar. Nós, espíritas, nós temos um grande exemplo de Emmanuel com Jesus, com Chico, né? Quando ele fala para ele, que chama-o para a tarefa, né? E ele fala que ele precisa de ter 3 coisas, né? Para que ele pudesse cumprir as tarefas que Deus estava colocando ali na mão deles, né? Ele como um assessor dele, né, em tudo, né? E ao mesmo tempo um guia, né, que estava guiando através daquelas tarefas, dando-lhes, prestando-lhe ajuda para que ele conseguisse fazer as tarefas, né? Como tinha outros espíritos também, que ele estava escrevendo os livros, né, psicografando, nós falamos dentro da doutrina, livros para deixar aqui, para ajudar-nos a nos esclarecer, a compreender melhor a doutrina de Deus, de Jesus. Então, esses espíritos tinham que ter 3. Esse espírito fala para Chico que ele ia precisar de 3 coisas, 3 posicionamentos. E ele pergunta para ele que tipo de coisa que ele precisava. E ele pega e diz: a primeira é disciplina, a segunda é disciplina e a terceira é disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Quer dizer, é um posicionamento, meus irmãos, de hora, de tempo, de lugar, tudo marcado direitinho. Ele tinha que seguir ele tinha que seguir uma condição para que aquilo desse certo, né? Então, ele tinha que se posicionar para que desse certo. E com certeza deu, né, meus irmãos? Porque ele psicografou mais de 432 livros. Pelo menos era esse tanto que estava catalogado até a época em que eu comecei a estudar a doutrina espírita, né? E como a gente nunca tem tempo para parar de estudar, a gente vai estudando, 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 a gente não tem tempo para parar, não. E nem término, a não ser quando a gente voltar para o mundo espiritual. Seria o término da nossa tese aqui na Terra, né? Dos nossos estudos. Bom, meus irmãos, o estudo de hoje é sobre isso, né? É a meta, né? Por essas palavras, Jesus claramente se revela à vida futura. Aqui ele apresenta em toda circunstância como uma meta que a humanidade irá ter como devendo constituir objeto de maiores preocupações do homem na terra,
né? Agora, o que a gente preocupa é ganhar dinheiro, a gente preocupa em ter uma posição hierárquica, né? De poder, aquele que vai ficar tudo aqui na terra. Às vezes a gente luta para conseguir um nome, assim, um poder muito grande, e de repente fica doente, uma doença grave, uma doença que pode levar à morte, né, do corpo físico. Quer dizer, aí ele vai passar o resto de mais outro tempo ali doente, esperando, definhando, para poder buscar uma melhora. E muitas vezes a maioria de nós não conseguimos, porque não depende de dinheiro, meus irmãos, depende de necessidade, depende. E não é que Deus dá o merecimento para ninguém, não. Não é merecimento, porque se nós olharmos pelos erros que nós cometemos, é só a gente chegar e olhar para nós e começar a nos vigiar durante o dia, desde a hora que a gente acorda até na hora de deitar, todos os dias, e vamos anotando. Hoje eu tive um dia tranquilo, em paz, minha vida correu maravilhosamente bem. Só que, meus irmãos, dá 2, 3 dias, 4 dias, assim, a gente fica entediados. A gente fica entediado, a gente não gosta de muito assim, paradão, não. A prova é quando você tá de férias e você volta. Não, você sai do trabalho em férias. 2, 3 dias, você fica ali, nossa, que delícia, minha vida podia ser assim todos os dias, né? E assim a gente fala. E assim a gente sente. Mas aos términos desses 2, 3 dias, meus irmãos, você está de prova. Como diz uma pessoa, né? Você entendeu. Você está de prova, porque você passou por isso, você passa por isso. Dá uns 2, 3 dias, você fica louquinho, querendo fazer alguma coisa, entediado, porque estava à toa demais, estava sossegado demais, e você precisa voltar a uma disciplina de trabalho. Alguma coisa você tem que fazer, porque senão você não vai aguentar. Meu esposo ficou até uns 2, 3 dias, assim, mais ou menos, assim, numa maré mansa. De repente, o homem arrumou um tal de fazer uns carrinhos, de um carrinho, no caso era um, mas no caso dele fez, consertou um e acabou fazendo outro. Esses carrinhos de boi, de que carregava, carrinho que arrastava as coisas de boi, né? E faz tempo que isso não existe mais, já ficou no museu. Mas ele gosta de fazer essas coisinhas assim. Menino, o homem trabalhava de noite. E eu tinha que ficar lá cutucando. Ou vem almoçar, ou vem tomar banho, ou vem descansar para poder deitar. E aí, até 9 horas da noite, ele ficava lá com aquelas furadeiras. E eu, gente, para com isso, tem vizinho em volta, pelo amor de Deus. Vizinho precisa trabalhar, você tá de folga, tá de férias, vai trabalhar de dia. Deixa o vizinho descansar para ele trabalhar amanhã cedo. Aí ele largava tudo e ia tomar um banho, ia jantar. E aí a gente ficava conversando até pegar no sono. Nem que ele não fazia, porque já estava tarde, né? Aí a gente ficava conversando até dar um sono e dormir. E assim, meus irmãos, nós fomos. As férias todas. Ele trabalhando, ele pelejando e ele cuidando de terreno. Ele cuidando, assim, do terreno da minha irmã, que eu cuido dela. Que meu cunhado já tinha problemas graves, né? Com o acidente que ele teve mental. E minha irmã, ela teve depressão profunda, e no meio dessa depressão, ela teve, não sei se foi um AVC, se foi não sei o que ela deu. Sei que pobre, quando dá algum assim, por ela ficar muito
quieta, muito depressiva lá com os problemas da vida dela. Ela não comia, não conversava, não falava nada. Aí deu esse problema nela lá, a gente levando pro médico e trazendo e ficando internada e tal. Não viu a hora que deu estranho nela, não. Mas ela perdeu a voz, perdeu tudo, até o jeito de andar, né? Até o jeito de andar dela, assim, andar ela não sabia. Para ela ficava parada. E a gente é que tinha que dar o comando para ela, ao invés da cabeça dela dar. O comando para andar, ela ficava ali parada, esperando, né? Vamos, anda, Maguinha, levanta. Levanta o pé esquerdo, que ela é canhota. Levanta o pé esquerdo primeiro. Levanta o pé direito agora. Vamos, vamos subindo, vai devagarinho, nós vamos. Estou te segurando, vamos. E isso ainda tá assim até hoje, meus irmãos. Ela anda muito devagar. Eu não deixo ela ir para lado nenhum assim sozinha, né? E agora que ela tá começando a ir ali no varejão aqui, virando a esquina, na padaria. Mas é porque a psicóloga falou que eu tenho que deixar ela fazer alguma coisa. Agora, fazer alguma coisa que eu conheço, meus irmãos, não é a cabecinha dela da pai já. Ela sabe que vai lá na padaria. Mas não conta com ela com muita coisa, não. Escreve o papelzinho, né? Porque se ela for lá, ela esquece o que é que ela foi fazer lá. Mas ela sabe voltar de boa e todo mundo conhece a gente já sabe encaminhar se for necessário. Então, meus irmãos, agora que ela está podendo fazer alguma coisinha, porque a psicóloga pediu para eu deixar, porque como que eu vou deixar ela arrumar uma cozinha? Como que eu vou deixar ela limpar uma casa? Como que eu vou deixar ela fazer, varrer um quintal? Porque não vai dar, não vou ter êxito naquilo, né? E sem falar que ela vai trabalhar, não posso, né? Então, eu que cuido de tudo e deixo ela ir ali comprar um pão, deixo ela ali comprar uma verdura, eu tenho que escrever tudo direitinho para ela levar. É a única que ela deixa ela fazer. Então, meus irmãos, é complicado, né? É muito difícil a vida e a gente precisa saber que tudo tem uma razão de ser, né? E que só estamos nos preparando para a vida futura, né? Nossa vida daqui a um tempo no mundo espiritual não vai ser uma vida material, né? Nós sabemos que as dores, os sofrimentos físicos, né, a necessidade de comida, de beber, isso vai ficar, porque o corpo físico fica aqui, né? Mas isso eu não sei quando que vai ter essa oportunidade da gente melhorar, quando que vai, como é que vai ser, o tempo que vai termos aqui é necessário assim, um tempo diferente para cada um de nós, porque cada um de nós entendemos as coisas de um jeito, né? E nós vamos ter que aprender a melhorar, né, a nossa condição. E essa condição que nós vamos ter vai ser talentos físicos, espirituais, que nós vamos juntando, morais, que nós vamos juntando para a gente melhorar, mas nunca monetário, né? O monetário é apenas empréstimos que seremos prestados conta daquilo que temos, né? Se Deus te der uma boa quantia na tua mão, pode ter certeza que essa quantia vai ser-lhe tomada do que você fez com ela, né? Você usou para ajudar um próximo, ajudou para isso, se você deixou ela pronta lá, presa lá na mão dos banqueiros, né? Só ganhando juros e correções monetárias, aí as pessoas que estão próximas de você não tinha necessidade de movimentar esse dinheiro com elas, né? Então, tudo vai lhe ser perguntado. Vamos ver.
né? Vamos crescer, vamos colocar o nosso estímulo, vamos procurar nossa oportunidade na vida presente, mas na nossa vida moral, né? E a nossa vida moral é as coisas do coração, como empregar mais em caridade, né? E ajudar também tudo que for necessário na nossa cidade, porque a gente deixa tudo na mão do governo, como se o governo fosse fazer tudo, mas a gente tem que fazer a nossa parte também ali, ajuda os irmãos, as pessoas mais pobres, as pessoas que estejam em condições, menos condições, fazer alguma coisa para ajudar, meus irmãos, né? Não vamos, porque tem gente ganhando rios de dinheiro aí, e assim, não são os trabalhadores que trabalham para ganhar o seu salário, não. São pessoas que estão aí ganhando rios de dinheiros e acumulando fortunas. Para quê? Para quê e por quê? Todos aqueles que ganham muito, eles têm que trabalhar isso para o povo, né? Porque o povo precisa de ajuda, né? E olha, meus irmãos, e as coisas só melhorou, né? Desde a época de Jesus, o saneamento, essas coisas que não tinha, foi melhorando, e nós ainda conhecemos lugares que não tem saneamento, porque o mundo tá crescendo todos os dias, né? Todo dia nasce pessoas e todo dia as pessoas se casam, constituem família e quer ter sua casa própria, quer ter suas coisas e vai morar. Então vai crescendo a cidade, meus irmãos. Então vai crescendo a cidade, vai crescendo as necessidades. Então tem lugar que não tem saneamento, que ainda precisa crescer, que precisa evoluir, que o governo precisa fazer alguma coisa. Mas não vamos deixar tudo na mão do governo, não. Vamos olhar para ver se essas pessoas precisam de alguma coisa. E quase sempre são pessoas que vivem no submundo, lá no subúrbio, e tem necessidade de tudo, de escola, de comida, de remédio, né? Porque o salário hoje não dá para nada, não, meus irmãos. Nós temos que juntar a família inteira para conseguir comer e ter onde ficar, morar. Isso não é mentira, isso aí é uma coisa que nós precisamos comprovar mesmo. Nós mesmos sabemos que podemos comprovar com as nossas próprias condições, né? Estamos provando que é isso assim. Então, meus irmãos, nós não viemos aqui para ter muito, para viver como rei, rainhas, não, de jeito nenhum. Nós viemos trabalhar, estudar o nosso espírito, trabalhar, estudar, trabalhar assim o nosso espírito, aprendendo a praticar essas coisas novas que estamos aprendendo, que são as boas novas de Jesus. E ele mesmo nos diz: não é deste mundo. Então, para que juntar as coisas aqui? Eu vim te buscar, vim te mostrar, eu vim te ensinar, eu vim te passar as melhores coisas, das boas novas futuras, para vocês também participar delas, né? Então foi isso que ele veio fazer. Então ele deixa claro: não é desse mundo, o meu mundo não é desse mundo. Não adianta brigar, discutir por conta desse mundo aqui, no sentido de posses, porque nós não vamos usufruir isso para sempre, isso vai ficar. E a vida passageira da terra, antigamente, na época de Abraão, dos seus filhos, né? Nós sabíamos que as pessoas viviam 200, 300, 400 anos, e essa idade foi diminuindo até passar. Agora aumentou um pouquinho, né? Porque na época dos meus pais, no máximo 60, 70. Aí aumentou um pouco mais. Minha mãe foi com 83. Agora as pessoas ainda vivem 80, 90, 100 anos, cento e poucos anos, mas são poucas as pessoas que passam dos 100.
né? E outra coisa, viver com a cabeça doente, assim, esquecida, com mal de Alzheimer, com mal de Parkinson, com a memória doente, acabada, né? Não adianta, meus irmãos. Nós temos que estar com a cabeça boa, vivenciar as coisas até o final com a cabeça boa. Porque senão estaremos aí no mundo precisando dos outros e muitas vezes os outros não têm nem tempo para nós. Então nós precisamos pensar no futuro, nós passamos na vida futura, né? Que não é aqui da terra, a vida futura é no reino do nosso Pai. E lá não tem hierarquias, lá tem respeitos, né? As pessoas se reconhecem pelo respeito. O respeito, ou seja, a cor, né? Das energias de cada um. Cada um. É por assim que a gente vai conhecer os espíritos no mundo espiritual, pelas cores de suas energias, das suas vibrações, né? Então, a riqueza daqueles que trabalharam para a humanidade, e conseguiu crescer, né? Assim mesmo conseguiu crescer, evoluir como espírito, né? Vão ter condições melhores, né? Porque vão ser reconhecidas pelos seus feitos, né? Aqui na Terra. Que Jesus abençoe e ampare cada um de vocês, meus irmãos. Eu acho que eu consegui explicar um pouco mais, né? Hoje. E que Deus nos continue nos abençoando assim, sempre, né? Para que a gente possa cada vez mais estar passando assim ensinamentos para vocês com os estudos que nós estamos aprendendo também. Que Deus abençoe e ampare. Um beijo no coração de cada um, tá? Fiquem todos com Deus.